ferro e a vitamina B12, eles são encontrados em que tipo de alimento de origem vegetal? Nos cereais integrais, nas leguminosas, como na soja, como na lentilha, no grão de bico, nós temos pequenas quantidades desses nutrientes. Mas como os vegetarianos, de um modo geral, fazem um uso bastante intenso desses alimentos, né? E aí eles associam aquelas frutas oleaginosas, né, que nós chamamos, são as castanhas, as nozes, quer dizer, todos esses alimentos, claro, né, com os vegetais, as verduras, as hortaliças verdes, escuras, também trazem uma certa quantidade desses alimentos, desses nutrientes, melhor dizendo. Existem possibilidades, sim, de manipular de tal forma os alimentos vegetais que nós temos disponíveis, e acho que no Brasil a gente tem muita vantagem em relação a isso, porque a gente tem uma variedade, né, uma diversidade muito grande, e conseguir. Agora, é isso exige um acompanhamento clínico, nutricional constante. Não pode se descuidar de fazer esse acompanhamento, sem dúvida nenhuma. Tem gente que precisa mais na carne e outras que não, vai da constituição da pessoa? Isso, vai. E é nisso que eu trabalho, é com a nutrição funcional. Então, o que é a nutrição funcional? É uma nutrição muito individualizada, que trabalha com a individualidade bioquímica. Então, por exemplo, pode ser que a maçã seja boa para mim, mas não seja para você. Pode ser que a carne seja boa para mim. Então, por exemplo, o que eu observo na prática clínica? Que quem tem tipo O sanguíneo, ele se dá muito bem com carne. E a pessoa, quando tira a carne dele, ele fica muito mal de saúde. Mas tem gente que não, realmente se dá muito melhor sem a carne. Fala, eu me sinto muito melhor, eu sou muito mais ativa, muito mais disposta. E é isso que a nutrição funcional trabalha, com a individualidade bioquímica. Há diversos mitos que compõem o senso comum sobre o consumo de carne e, consequentemente, a dieta vegetariana. Por exemplo, que a ausência de animais na alimentação diária causa fraqueza. Então, todos os seus filhos foram criados na dieta vegetariana? Foram. E mais tarde, quando eles viraram adolescentes, eles resolveram se tornar veganos. Mas quando eles eram crianças, bebês, né, a família achava que eles iam ficar fracos por serem vegetarianos. Então, eles falaram, vocês estão fazendo seus filhos de cobaias. Isso não pode, eles vão ficar fracos. O que diria a respeito Carl Lewis, velocista ganhador de 9 medalhas olímpicas de ouro? E o artista marcial Bruce Lee? E o skatista Bob Burnquist? Todos esses, atletas de primeira linha, abstiveram-se do consumo de carne sem que seus resultados fossem prejudicados. Os filósofos Arthur Schopenhauer e Platão, assim como o escritor Franz Kafka e o gênio multidisciplinar Leonardo da Vinci, questionariam o tabu de que o consumo de carne está relacionado diretamente à capacidade mental. Astros da música também têm deixado seu exemplo de hábito vegetariano sem que muita gente o saiba. Paul McCartney é um deles, mas compõe essa lista também Ozzy Osbourne, Madonna, Stevie Vai, Anthony Kiedis, Zac de la Rocha, Tom Morello, Kurt Cobain, Carlos Santana, George Harrison, Bob Marley, Jimmy Page e Bob Dylan. Entre os vegetarianos, as razões para se deixar de comer carne são divergentes. Por que você parou de comer carne? Tem uma questão de saúde e também porque eu sempre gostei muito de animais e eu acho errado. Eu sou um tubarão legal, não uma ignorante máquina de comer. Se eu quiser modificar essa imagem, eu tenho que me modificar. Os peixes são amigos, não comida. Para os animais e para uma alimentação mais saudável. Mais ou menos 1 ano eu já parei de comer carne. E o que te motivou a parar de comer? Então, tentando evitar ao máximo o sofrimento que eu causo para os animais. E a questão ambiental também não? Então, desconheço a questão ambiental, na verdade. Gabriel, mas entre os motivos que levaram as pessoas a aderir ao vegetarianismo, a questão ambiental é uma das mais relevantes. O documentário A Carne é Fraca, realizado pelo Instituto Nina Rosa, descreve minuciosamente os problemas ambientais que causa a criação industrial de gado. Em 7 anos,
dobrou a produção mundial de carne. Ela passou para 250 milhões de toneladas anuais. E isso produz um efeito muito complicado sobre o meio ambiente. O consumo de carne hoje é o maior problema ambiental e social do planeta, ainda que a gente não leia dessa forma. Mas esse é o problema número 1 do planeta hoje. Eu acho que é uma atitude mais sustentável com o planeta, né? A gente é da arquitetura, então a gente está sempre discutindo essas coisas e mais que uma profissão que a gente adota é um novo jeito de vida. Então eu acredito que é mais sustentável o planeta não comer carne, né? Como ela é produzida hoje, não dá para ser assim. Em 50 anos, o rebanho bovino no mundo se multiplicou por 5, passou para 6 bilhões de cabeças. O rebanho de aves passou para 16 bilhões de animais. Nós vamos ter mais boi que gente no planeta. No Brasil nós estamos ali, quantidade de boi e de gente, né? Se a gente falar de porcos, galinhas, aí a coisa já passou faz muito tempo. Mas na pecuária, na Amazônia, hoje existem 35 milhões de cabeças de gado. Na Amazônia existem 22 milhões de habitantes. Produzir 1 quilo de carne de carne de boi exige 15 mil litros de água, segundo o relatório da Unesco para o Fórum Mundial da Água no ano passado. Enquanto isso, para produzir 1 quilo de cereal, se produz com 1.000 e poucos litros de água. E Beth, e você acha que você deixando de comer carne, você acha que está contribuindo para quê? Em primeiro lugar, com a vida, né? Os animais têm o mesmo direito de viver um tempo normal de vida como a gente. E também com o planeta, o desenvolvimento sustentável do planeta, porque existe muito desmatamento, né, para plantar comida para o gado, a soja. Então, se diminuir o consumo de carne, né, as pessoas vão poder plantar mais cereais para os humanos. A questão dos direitos dos animais vai além da alimentação. O documentário Não Matarás, feito pelo mesmo instituto, expõe o lado mais cruel do especismo, a experimentação animal. Especismo é o pressuposto que homens são superiores ao resto dos animais, sendo que enquanto vivemos pelo nosso próprio bem, as outras espécies vivem e morrem para nos servir. Por que você parou de comer carne? Vários motivos, na verdade. Um deles é pela questão animal mesmo, maltrato, a forma de criação dos animais. Eu parei porque eu li um livro de yoga, chamado Hatha Yoga, do professor Hermógenes, e eu fiquei muito influenciada pelos ensinamentos dele, e eu já tinha pensado em parar de comer carne por causa dos animais.